vamos agora estudar alguns aspectos carismáticos no capítulo 4 da carta de Paulo aos crentes de Éfeso. Nessa carta, Paulo nomeia os dons. São aspectos carismáticos de Efésios, capítulo 4. O carisma, como já vimos, o sufixo MA sugere um resultado, que é a mostra de benevolência. Em Efésios capítulo 4, versículo 7, fala que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui graça é caris e dom é dória. Vamos primeiro ver sobre essa palavra dória, que é diferente de, não muito diferente, mas um pouco diferente de caris. Dória é o dom também, de certa forma é um dom, ela denota um livre dom. Você vê que é a graça, segundo o dom. Graça, o dom gratuito. Dom gratuito, aqui é graça e caris, e dom é dória. Quando fala dom gratuito, está se lembrando dessa palavra dória, diferente de caris, mas é ligado a caris. Denota um dom livre, um presente. Tem um caráter de ser usado sempre no Novo Testamento como um dom espiritual, sobrenatural, e tem um caráter de gratuidade, né? De gratuito, algo que foi dado como um presente. Dória é um presente, e o presente é o carisma. Por isso tem essas palavras semelhantes, ligadas uma com outra. Dorian, por exemplo, é sem uma causa, é livremente sem uma causa. Quer dizer que o dom dado por Deus é um dom sem uma causa que possa causar esse dom. Quer dizer, não há nada de nós que possa causar esse dom, a não ser a própria graça de Deus que nos salvou, digamos assim. Então, Efésios 4, 7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. É de nosso interesse que a graça foi concedida a cada um, deixando claro que todo cristão tem uma função no corpo de Cristo. Todo cristão tem uma função no corpo de Cristo. Então ele recebe esse dom, digamos que tem duas dimensões muito interessantes quando você recebe o dom. Um dom que você recebe, ele está potencialmente no seu espírito, na sua alma, escondido, como algo que está a priori. Ele está lá a priori, fundamentando, organizando a sua razão, organizando seus pensamentos. Você tem um dom que o Espírito Santo começa a trabalhar a priori, antes que se manifeste o dom de apóstolo ou o dom de profecia, que são os dois que nós queremos estudar agora. Antes que ele se manifeste a priori, ele está guardado no seu íntimo, porque ele foi dado no seu espírito, na sua alma. Como um selo, o selo da promessa. O selo da promessa é exatamente o carisma que está na alma do crente. O selo da promessa é isso. Não quer dizer que o selo da promessa seja uma promessa de ficar rico, uma promessa. O selo da promessa ele é restrito ao carisma de Deus na alma. A música, às vezes que fala, o selo da promessa, que tem a promessa, é música, é poesia. Mas o que significa mesmo o selo da promessa é o carisma de Deus na sua alma, dado por Deus. O dória, dom gratuito. Então, a priori, é aquela distinção que se faz daquilo que está, digamos assim, escondido, retido, e depois aquilo que vem depois. A priori é antes, a posteriori é depois. Esse é o significado básico de a priori e a posteriori. Então, a priori e a posteriori. A priori é aquilo que você tem, mas ainda não se manifestou. A posteriori, quando aquilo que estava a priori passa a exercer uma função clara, por exemplo, passa para uma situação de fenômeno, quer dizer, que acontece. A fenomenologia estuda exatamente os fenômenos que vêm a priori e a posteriori, ele se manifesta. Quando se manifesta, é que vai edificar, é que vai construir, é que vai exercer uma mudança, uma atividade dentro da sociedade, no campo missionário, na sua vida e tal.
João Wesley que tem ele ensinando. João Wesley foi um apóstolo, digamos assim. E vamos então primeiramente ver sobre apóstolo. A palavra apóstolo, por exemplo, ela tem um significado de enviado, legado, formado pelas palavras apó, longe, vindo de, ele, de longe, né? E epistolos, ação de se preparar para uma marcha. Então, apó, de longe, preparado para uma marcha. Apóstolos, enviado para longe, enviado para algum lugar, enviado. Por isso que quando Jesus disse e enviou os 12 e também ordenou fazer discípulo, a ação de fazer discípulo é uma miniatura do apóstolo. Então, apóstolo não é essa palavra que as pessoas dão uma conotação tão gigantesca, diz assim, primeiramente apóstolo. Então, as pessoas até se intitulam apóstolo e acham que ser primeiro, as outras funções nem têm muito valor, mas apóstolo tem essa significância que as pessoas dão nesse sentido, dessa autoridade tão majestosa, tão gigantesca. Porque aquele que vai fazer discípulo é um apóstolo. Você vê como essa palavra ela tem uma evolução semântica, até uma involução, porque quando se fala missionário, as igrejas tiveram dificuldade de caracterizar uma mulher como apóstola, porque a mulher nem sequer podia pregar, quanto mais ser apóstola. Como ela não podia ser apóstola, ela era enviada como missionária e às vezes fazendo o serviço de apóstolo para que depois um pastor, né, evidentemente do sexo masculino, assumia o campo e foi aberto por uma apóstola. Você percebe que quando, às vezes, na tentativa de diminuir o ministério de uma mulher, por exemplo, chamá-la de missionária, para não dizê-la apóstola, termina enaltecendo, porque missionário termina sendo quase um sinônimo de apóstolo. Então a palavra apóstolo é entendida. Apóstolo, aquele enviado para um trabalho estranho. Preparar-se para uma marcha, viajar. Esse é o significado que está associado bem com o nome de Paulo, com o nome de João Wesley, com o nome daqueles fundadores de um movimento importante. Esses são chamados apóstolos. João Wesley, por exemplo, viveu essa experiência de apóstolo. Podemos estar convencidos que ele vivia andando com o seu cavalo, viajando muitos quilômetros, viajou muito de cavalo, fazendo o trabalho praticamente de apóstolo. Esse era o trabalho dele. E quando o João Wesley viajava, ele deixava algumas orientações. Por exemplo, ele deu muita ênfase à santificação, que é um carisma do Espírito, que é também um aspecto dos fundamentos do movimento carismático, é a santificação. Lutero buscou a graça, Francisco de Assis buscou a reforma, João Wesley buscou a santificação, e daí vem, o movimento carismático vem desse tripé, desse conjunto. E depois, em 1959, Benet, que era um pastor da igreja episcopal reformada americana, ele confessa-se batizado no Espírito Santo e o movimento carismático se espalha pelo mundo em todo como um fenômeno jamais visto. Até hoje está em expansão. E João Wesley, ele dava uma direção sobre quem tinha recebido dons, se tornava uma nova criatura e tinha um novo coração. Então ele enumerava, era muito criterioso, ele enumerava, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus com todo o seu pensamento, era uma ação da graça de Deus, um carisma, com toda a sua alma, com toda a sua força, amando a Deus, também a Cristo, tendo uma vida com Cristo em Deus, uma vida escondida em Cristo, em Deus, realmente essa questão de uma vida escondida em Cristo, em Deus, Paulo usava isso. A pessoa ter essa segurança e esse esconderijo em Deus, esse carisma oculto para os homens, para as pessoas, está morto com Cristo, isso tudo faz parte do movimento metodista, da graça, e hoje chamado também de pentecostal, ressuscitar com Cristo, enfim, todas essas bênçãos que ele enumerou, como um plano para uma vida santificada. Evidentemente que um plano, ele está entre aspas. Ninguém pode ter um plano para alcançar a santificação. Quem faz a santificação
é o Espírito Santo, é a graça de Deus. É um plano, ele tem que ser um plano concebido pela inspiração do Espírito, mas ele não consegue ser válido para todo mundo. A pessoa tem um plano e segue o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo para chegar àquilo ali. Depende muito da graça de Deus e você ter em consciência um plano, mas não como um programa humano, mas tê-lo como uma referência, evidentemente que se você considera isso, você tem alguns passos importantes na vida em direção a uma vida melhor. O Wesley não somente viveu o apostolado, ele foi evangelista, pastor e mestre. Ele hoje seria, então, um pastor carismático, assim como Paulo. Paulo, então, ele dava muita ênfase nessa questão do apóstolo e o carisma. Ele dizia assim, ó, por força de sinais, prodígios e pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 19. Imagina que essa atribuição de um apóstolo, né? Aquilo que é atribuído a um apóstolo, é uma coisa muito importante. Poderes, prodígios, sinais, na força pelo poder do Espírito Santo, dá muito a característica do ministério do Espírito. Muito diferente de um tradicionalismo enferrujado. É algo novo. O movimento carismático é sempre novo. Então, aqui no capítulo 4, está aqui os propósitos do dom, uma Bíblia muito interessante. Comprei na livraria do Cáceres, Bíblia de Estudo do Expositor, de James Webster. Muito interessante essa Bíblia. Eu acredito que é uma das melhores, assim, bem comentada. Ele fala sobre os propósitos dos dons, que é para aperfeiçoar os santos, no capítulo 4, versículo 12, equipar para serviço, para a obra do ministério, para que todos cheguemos à unidade da fé. Entendeu? Os dons, especialmente o dom de profecia, os dons, enfim, todos os dons carismáticos, ele é em função do aperfeiçoamento dos santos no corpo de Cristo. Então, apóstolo é isso. E não é porque as pessoas imaginam ser, eu sou apóstolo. Por que a pessoa acha que é apóstolo? Até achar, a pessoa pode achar o que quiser. Mas por quê? Enviado? Tá, mas todos vão fazer discípulos, são enviados a fazer discípulos. Apóstolo significa isso. Então, apóstolo tem um sentido assim, restrito, né? Porque aqueles que são os 12, mais Paulo, e talvez Apolo, e alguns outros que estiveram em marcha para fazer evangelismo, Estevão, e outros, etc. É o sentido restrito. E o sentido lato sensu, que é talvez aqueles que fundaram um ministério e dão prosseguimento a essa visão ministerial, possa ser considerado apóstolo, mas no sentido restrito. Não, ninguém é apóstolo hoje como foi Paulo. Isso é uma concepção errônea, é uma semântica exagerada, né? É uma ênfase dada numa coisa que não tem ênfase. Não merece essa ênfase. Ninguém é apóstolo como foi Paulo. Mesmo John Wesley não se considerava um apóstolo. Então, apóstolo é aquele que foi enviado a fazer um trabalho e, no sentido lato, as pessoas que hoje fizeram isso, né? Fazem isso. Num sentido restrito, são aqueles do primeiro século, por exemplo. Bem, agora vamos ver sobre profecia. O dom de profecia, em Romanos 12, 6, fala muito de profecia, a importância do profeta. O profeta no Antigo Testamento é o Nabi. Né? Você já conhece algumas pessoas que têm o nome de Nabi. Então, o profeta, assim como o dom de apóstolo, ele tem seu sentido a priori. Quer dizer, a pessoa recebe um dom, ele está escondido na alma, e depois ele busca, ele vem como no Antigo Testamento, como uma fonte, como uma fonte que a água começa a se movimentar. Era uma fonte de água viva. Aquilo que Jesus disse também sobre a fonte de água viva tem muito uma característica profética, em que a fonte está em movimento. Né? Então, o profeta, primeiro nós precisamos analisar a origem da palavra profeta. Né? Ela vem no Novo Testamento com profane, que significa fazer brilhar, explicar. Entre os hebreus era conhecido como Nabi, significando aquele que faz brotar a mensagem divina como água que sai de uma fonte secreta. Quer dizer,
A raiz da palavra Nabi é uma fonte secreta que está em movimento. Ela é fonte secreta. Aparece pela primeira vez na palavra falando de Abraão. Originalmente significa proclamar, chamar, aquele que chama. Então nós temos o profeta no Antigo Testamento e o profeta no Novo Testamento. Existem características diferentes. Os profetas do Antigo Testamento, até tem aqueles que são chamados grandes profetas, pequenos profetas, não é verdade? Se bem que essa grandeza eles consideram em função do tamanho do livro, né? Mas a importância fundamental, a essência é a mesma, são profetas. Do ponto de vista da profecia, não tem maiores nem menores. É por questão do número de palavras, de livros, são só profetas maiores, profetizaram mais, seria isso aqui. Seria isso, né? Agora, essa origem da palavra profeta nós já vimos, e do ministério profético. Ministério profético. Quando se fala, então, de profecia, na verdade, as igrejas têm um certo receio, talvez até com razão, porque a palavra profeta e profecia no Novo Testamento e também nas igrejas, às vezes gera muito distúrbio, porque também existe o falso profeta, e quantos que já não exerceram de forma errônea e até dentro de uma natureza de falsidade? Você se lembra quantas vezes muitos livros marcaram a data da vinda de Cristo? Muitos livros nos Estados Unidos tinham essa marca. E muitas pessoas aqui no Brasil seguiram, marcando data, às vezes em 1970, depois em 2000, e vão mudando data. Então, essa questão de marcar a data e desmarcar é própria da falsa profecia. Mas os protestantes têm uma corporação. Então, quando os protestantes erram, nem fala que foi um erro, ninguém nem comenta. Mas se for um católico, assim, aí pode crer que será chamado de falso profeta. O Flávio Joséfo, nesse livro, comentado Flávio Joséfo, uma obra completa, ele fala dos profetas. Ele sempre comenta sobre o profeta, sobre o que eles faziam, sobre Daniel, ele reconhece a existência dos profetas. É um historiador judeu do tempo que Roma dominava. Agora, voltando ao assunto aqui do carismático, do profeta, no ministério profético, ele pode ser um pregador, porque a profecia vem para exortar, consolar, edificar. Ora, se vem para edificar, consolar e exortar, ela não pode ser uma profecia, não pode ser uma denúncia contra pessoas profetizar o mal do outro, ou às vezes até usa para fazer calúnia. Isso é uma coisa de falso profeta, às vezes marca a data da volta de Cristo. Então, essa questão do falso profeta dentro da igreja hoje, foi aquilo que Evans Robert, ele comentou muito. Evans Robert é um grande rivalista, do século XIX, acredito, que notou isso, e ele deu um nome a isso, que era guerra contra os santos, que ocorre de várias formas, começando com a negação da contemporaneidade do Espírito, até a sua exaltação, coisa que fica tem um exagero. E quando tem um exagero, ela traz uma informação errada, ela distorce a verdade e prejudica a igreja. Quando existe um exagero dentro da profecia, caracteriza o falso profeta. Daí vem essas datas marcadas, que todas elas passaram. Quer dizer, não aconteceu. Se não aconteceu, o que era? É uma profecia não verdadeira, não é verdade? Uma profecia não verdadeira constitui exatamente uma parte da natureza da falsa profecia. É a sua natureza em si. A falsa profecia é aquilo que não é verdade. Jesus disse, na casa de Moisés está sentados os escribas e os fariseus. Fazer tudo o que eles digam, mas não os imitei nas suas obras. Porque você começa a marcar data, fazer tudo isso, você cria uma dificuldade para o ouvinte.